meus irmãos, salve minhas irmãs do Desvendando da Umbanda, um salve para toda a família Desvendando da Umbanda, né? Vamos falar agora sobre Cruzeiro das Almas. Bem, pessoal, esse ponto de força não é todos os terreiros que possui, ou a gente não vai encontrar esse ponto de força em todos os terreiros. Pode ser que tenha um axé de Abaluaê, que Abaluaê atua bastante no Cruzeiro das Almas. Pode ter um axé de Omolu, de Nanã, que também atua nesse ponto de força, vibra junto com as almas benditas da Umbanda. A gente já deve ter escutado, né? Você já deve ter escutado falar salve as almas benditas da Umbanda, ou então ali fazer uma oferenda, fazer uma firmeza para as 13 almas benditas da Umbanda. Então, alguns terreiros possuem esse ponto de força. Então, o Cruzeiro das Almas, ele tem o axé de 3 orixás. Ele tem o axé de Omolu, de Nanã de Buruquê e de Obaluaê. E vamos entender por que esses 3 orixás vibram nesse ponto de força e como eles manipulam as energias que chegam até lá. Antes, então, como eu falei, vamos entender o que é alma, vamos definir o que é alma. Alma, todos nós encarnados somos almas. O espírito encarnado num corpo material é uma alma. O espírito que se desligou da matéria, mas que ainda fica ligado nesse mundo aqui encarnatório, fica ainda ligado, desencarna. Vamos dar um exemplo aqui para entender. Desencarna, mas acha que ainda está encarnado, que tem a presença, que não se desligou do físico, que não se desliga da aparência ainda, né? O perispírito ainda sente muita presença do corpo físico. Então é um espírito que desliga e ainda sente que está ali, não entende o desligue, não entende a morte e fica ali num processo de desequilíbrio mental, fica num processo de falta de entendimento. Esses irmãos e irmãs que desencarnam assim, por acidente ou repentinamente, sem assim ter uma preparação da vida, né, como o acometimento de uma doença ou algo assim que venha trazer já uma preparação de consciência de que a morte está próxima, né, o desligue está próximo, é mais comum nesses irmãos que desencarnam dessa maneira. E esses irmãos acabam entrando em desequilíbrio e ficam perdidos, ficam vagando ainda entre os mundos espiritual e encarnado, e encarnatório. Então esses irmãos ainda também, esses espíritos ainda são considerados almas e não espírito, ainda não passou por uma jornada espiritual propriamente dita, né? Então é para distinguir. Você está encarnado? Então você é alma, você tem uma alma. Seu espírito tem uma alma, seu espírito está ligado com esse corpo, com os sentimentos, com os desejos, com as missões, as funções que esse corpo, que essa encarnação te oferece. Então você é uma alma. E quando você desencarna e ainda não está consciente do seu desencarne, você também é uma alma. E aí vocês vão perguntar para mim, com certeza, mas então, Christian, você está falando para mim que o Cruzeiro das Almas é feito por pessoas encarnadas e a força desse ponto de força é então desses irmãos que estão em desequilíbrio? Não, aguenta aí, espera aí que nós vamos entender. É muito utilizado e é crucial a ajuda dos encarnados. Quando a gente vai para um terreiro de Umbanda, o que a gente tem lá? Temos os irmãos desencarnados que procuram auxílio, né, que estão perdidos, que estão vagando e que não querem fazer mal para ninguém, simplesmente querem encontrar uma resolução, um entendimento para aquilo que está acontecendo. Eles não acreditam que morreram. Então essas almas perdidas, essas almas em desequilíbrio estão nos terreiros de Umbanda. E tem nós encarnados lá que estamos lá como médium, como consulente. Aí tem as entidades, tem os espíritos ascensionados, elevados, né? As entidades, os orixás e todos os outros espíritos de grau superior elevado, né? E também tem o pessoalzinho das trevas que quer vir atrapalhar. Um obsessor, que é mandado por alguém, que é mandado
Por alguém que eu falo, não é nada assim para vocês começarem a somatizar e achar que o obsessor só aparece porque vem de uma demanda, vem de uma maldade de um humano, tá? Eu já expliquei obsessão em algum dos meus vídeos, já falei sobre obsessão, a gente vai entender obsessão ainda aqui no curso, mas obsessão, ela não é só de ser humano para ser humano. Não é só assim não que acontece, tá? Um espírito de outras vidas, um espírito dessa vida que morreu e ficou com raiva de você, pode vir te atormentar, pode vir te obsediar, pode vir te atrapalhar. E pensamentos e formas negativas de outras pessoas também pode te atrapalhar. Então todas essas formas existem dentro de um terreiro. Todas essas energias espirituais e encarnadas existem dentro de um terreiro. Então, gente, o que eu posso falar para vocês, e com certeza, é de que nós, seres humanos, somos fundamentais neste processo do ponto de força, nessa manipulação de energia do Cruzeiro das Almas. Dentro do Cruzeiro das Almas, eu já disse que está presente o Molu, o Baluaê e Nanã de Buruquê. Esses 3 orixás manipulam energias densas. Nanã decanta tudo aquilo que é denso, que é pesado. O Molu manipula as energias entre a morte e a vida, manipula energias densas, manipula energias pesadas. O Baluaê também. O Baluaê transmuta o que é denso para que é sutil. Ele transforma o que está de ruim nas nossas vidas para algo melhor, quando assim a gente tem merecimento e quer essa transformação. Então a gente já ouviu falar de ectoplasma, né? Se não viram, ectoplasma é uma energia que somente nós encarnados conseguimos liberar no momento do sono, quando a gente está dormindo, ou quando a gente entra em transe, seja ele qual for, né? Às vezes numa incorporação tem médiums que liberam muito ectoplasma, porque estão em transe, estão ali sonolentos e estão ali de uma maneira assim, que não tem uma consciência plena e tem uma facilidade de liberar esse ectoplasma. Pessoas na assistência, não sei se já deve ter acontecido com você, comigo acontece muito quando eu vou na assistência, estou lá assistindo a gira e de repente me dá um sono, porque eu chego às vezes até a cochilar. E é verdade mesmo, chega até a cochilar na assistência enquanto está rolando o trabalho lá em cima. Isso é proposital, é as entidades que estão ali te induzindo a um estado de consciência, de transe consciencial, né, de transe de consciência, para que você possa liberar o ectoplasma. E você vê que não são todas as pessoas que têm esse transe, esse sono, essa sonolência. Alguns médiuns têm isso, outros não têm, porque não tem essa facilidade de liberar esse ectoplasma. Para a liberação do ectoplasma, isso é visão minha, a gente tem que estar muito bem, a gente tem que estar com uma consciência plena daquilo que quer, da religião que escolheu, do propósito de ser umbandista, do propósito de ser médium, do propósito de estar dentro de um terreiro de umbanda. A gente tem que ter isso muito claro dentro da gente. Só assim a gente vai conseguir poder liberar esse ectoplasma. Quem é muito confuso ainda, quem ainda não tem uma ideia certa daquilo que espera da religião ou daquilo que se propõe a fazer pela religião, essa liberação de ectoplasma é um pouco difícil de acontecer. Então alguns médios têm essa facilidade e aí consegue liberar. Esse ectoplasma, ele é encaminhado pelas entidades que estão ali na assistência, e por isso que a gente pede silêncio, pede uma sintonia de pensamentos energéticos dentro de uma assistência, de um terreiro de umbanda, por causa de todo esse trabalho que eu vou explicar agora. Presta atenção, chega bem esperto aqui e vem comigo para vocês entenderem. Quando a gente libera ectoplasma dentro de um terreiro de umbanda, as entidades que estão ali trabalhando como auxiliares da gira que está acontecendo no Abassá, eles vão pegar todo esse ectoplasma e vão encaminhar lá para o ponto de força do Cruzeiro das Almas. E ali vai ser processado
por Omolu, por Obaluayê ou por Nanã de Buruquê. Dependendo do que a carga energética que está acontecendo no trabalho de Umbanda, Omolu vai trabalhar mais, Nanã vai trabalhar mais, Obaluayê vai trabalhar mais, mas enfim, eles vão trabalhar em conjunto para que tenha êxito os trabalhos que estão acontecendo. Então, um dia que tiver muito trabalho de transporte por causa de obsessões, por causa de encantamentos, por causa de energias baixas, de demandas, de feitiços mandados, é Nanã de Buruquê que vai trabalhar mais com seu axé, com sua força de decantação, né? Então ela que vai manipular mais energias e vai mandar lá para as entidades que estão trabalhando sobre esses transportes, que estão coordenando esses transportes. Então Nanã vai manipular esse ectoplasma e vai levar lá. O ectoplasma manipulado de nós almas, de nós encarnados, ajuda muito nos trabalhos. Revigora o médium que está atendendo com a entidade que está coordenando o transporte, ajuda no processo de, às vezes, materialização e às vezes da incorporação do médium de transporte que vai receber a entidade para poder conversar. E também vai ajudar a recompor a energia física do médium de transporte que desprendeu uma carga muito grande para poder trazer, para poder deixar incorporar, para poder deixar chegar no campo vibracional dele, a entidade, enfim. Vamos supor, eu estou lá como médium de transporte. Aí a entidade que está comandando fala, vem aqui então, se liga aqui com esse consulente que a gente vai trazer um irmão aqui para a gente conversar, uma irmã espiritual que está atrapalhando a vida dela. Então quando faz essa ligação, a energia é tão densa, tão pesada que desequilibra o médium. Desequilibra em estado físico mesmo, cansa demais, suga energia, o corpo fica pesado, fica muito difícil de sustentar depois o trabalho ainda de Umbanda se não tivesse essa manipulação de energias do ectoplasma para poder nos dar um vigor, dar como que eu posso falar? Uma revigorada nas energias para você poder continuar. E as entidades que estão do nosso lado vão receber esse ectoplasma e quando desincorpora o espírito, fez todo ali o processo de transporte mediúnico, de conversa, de encaminhamento, o Exu vai saber onde encaminhar, a Pombagira vai saber onde encaminhar, ou então os espíritos de luz recolhem e vão levar esse irmão para a escola da espiritualidade, para o aprendizado, enfim, para os hospitais, aonde tiver que ser, do lugar de destino que ele vai. Bom, então eu, pronto, me livrei daquele transporte, desincorporei. O cansaço físico é pertinente, você sente o cansaço físico. Eu sou médico de transporte e posso dizer isso para vocês com toda clareza. Você sente o cansaço físico que aquela entidade deixa em você, o desgaste de energia que aquela entidade promove. Então aí quem está coordenando o trabalho, a outra entidade incorporada em outro médico, fala, chama o teu Exu aí, deixa o Exu vir, ou então vem uma entidade de preto velho fazer uma limpeza. Nesse momento, se vem um Exu, é porque o Exu estava ali do lado, recebeu o ectoplasma e já começou a manipular para poder, quando incorporar em você, te renovar. O ectoplasma não serve para o Exu. O Exu não precisa desse ectoplasma porque o Exu já tem uma energia própria de renovação, de limpeza. Mas serve para quem está fazendo o transporte, serve para o médium. E quando o Exu incorpora, ele incorpora junto com aquele axé, aquela energia daquele ectoplasma para poder revigorar, reenergizar, fortalecer o médium com tudo aquilo. Agora, espero que esteja entendível aqui a aula. Essa aula vai ser um pouco mais extensa porque é detalhes muitos assim, são muitos detalhes e eu preciso ir falando todos eles sem perder aqui o raciocínio. Então essa aula dá para você assistir em duas partes, assiste, depois se não entendeu, volta, assiste de novo, faça perguntas, eu volto, se precisar eu faço uma outra aula e coloco aqui como aula extra para vocês no curso, não tem problema, tá bom?
É só vocês irem dando um toque aí que eu vou explicando melhor e se for preciso eu faço outra aula sobre o assunto. Mas vamos voltar lá no começo. Quando vocês vão no terreiro de Umbanda e vocês escutam, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer silêncio, vamos manter a egrégora firme, vamos manter a energia boa, não vamos ficar levantando tanto, hoje o trabalho está pesado. É porque a entidade chefe da casa já está dizendo que o trabalho vai ser denso, que a gente precisa de equilíbrio mental para que os ectoplasmas que vão ser liberados sejam de qualidade, né? E que os orixás, o Baluaê, Nanã e o Molum, não tem tanto desprendimento de energia para poder mandar esses ectoplasmas de qualidade lá para cima, entendeu? Lá para o Abaçá e para quem está fazendo esses trabalhos aí de transportes. Então existem outros trabalhos também, um trabalho de cura. Quem vai trabalhar muito é o Baluaê, do trabalho de cura. Quem vai manipular, se está tendo mais trabalho de cura naquela gira, quem vai trabalhar mais é o Baluaê, naqueles trabalhos de cura, né? Naqueles trabalhos que vai transmutar essa doença do espiritual que está vindo para o físico para que seja revigorado e a pessoa se cure desse mal que está sendo afetado e aí seja instruído pela entidade como ele vai fazer para daí para frente não errar mais e conseguir manter essa bênção que ele recebeu dentro de um trabalho de Umbanda e assim curar até o espírito, porque o espírito ele vai sendo minado primeiramente antes da matéria, né? Ele vai se contaminando para depois a doença chegar na matéria. Então o Baluaê, nesses trabalhos de cura, vai usar esse ectoplasma para transmutar as energias que estão no espírito daquele consulente, que está na alma daquele consulente, e assim depois o corpo vai sendo trabalhado, energizado, fortalecido, ele cura e cura o espírito, né? E isso tudo é poder daqui, ó, é poder do seu pensar, daquilo que você quer. Então a gente precisa entender realmente que silêncio é importante dentro de um terreiro de Umbanda, boas vibrações, bons pensamentos, para que mesmo que você não tenha esse sono, você não libere ectoplasma, mas que o seu pensamento seja positivo e junte-se com os outros pensamentos de outras pessoas positivamente, e os que liberem ectoplasma vai liberar um ectoplasma de qualidade, uma matéria-prima rica em energia, em força, em axé, para que todos nós sejamos beneficiados. E um trabalho que o Molum vai usar mais esse ectoplasma pode ser ali de um trabalho, como que eu posso dizer para você, alguém vai lá com um ente que está precisando de uma sobrevida, que está no hospital, que passou mal, é o Molu que vai trabalhar para que tente resgatar, ou então que dê uma passagem melhor para essa pessoa que está aí precisando se desligar da matéria de uma maneira sem sofrimento. Então o Molu vai trabalhar com o ectoplasma para poder levar essa energia, essa força, esse axé para essas pessoas. Aqui é alguns trabalhos, tá? Aqui é alguns exemplos. Tem N tipos de trabalhos que podem acontecer. Então não dá para relatar todos aqui numa aula, senão ficaria aqui 2 horas aqui de aula para mim poder levantar todos os possíveis trabalhos de Umbanda que vão estar usando esses fatores aí do Cruzeiro das Almas, tá bom? Bom, eu falei no comecinho da aula que existe 2 tipos de definição para alma, né? A alma é todo o corpo encarnado, né? Então, eu sou uma alma, eu tenho um espírito aqui junto comigo aqui, mas a união de alma e espírito, a união de corpo físico e espírito é uma alma, então eu sou uma alma. Axé. Então, e também tem outra definição que eu falei aqui no começo da aula, que são os espíritos que desencarnam e não entendem o processo de desencarne, ficam aí desequilibrados. Então, o Cruzeiro das Almas também vai usar uma parte desse ectoplasma para poder ajudar no resgate desses irmãos. Então, quem que vai estar ali nos resgates? Os Exus, as pombagiras, que vão estar ali ajudando por eles terem uma forma mais densa, mais próximo de nós aqui, né? Que vai sintonizar e vai poder estar visível ali de uma maneira presente
para esses irmãos, então eles vão poder estar auxiliando e ajudando. O ectoplasma vai dar uma força da materialização dele para esses irmãos que ainda pensam que estão encarnados, que pensam que estão ali no terreiro como um consulente querendo ajuda. Só que só nós do plano físico não vai conseguir entrar em contato com eles, mas os Exus e a Pombagiras, com a ajuda do ectoplasma, vai conseguir entrar na mesma faixa vibratória de pensamento, né, de mental, e vai conseguir auxiliar e ajudar eles a serem encaminhados, sem mesmo precisar passar lá em cima no Abassal, onde está acontecendo outros trabalhos. Imagine, gente, às vezes ali são milhões de pessoas, são centenas de espíritos precisando de ajuda dentro do terreiro de Umbanda. Você já imaginou se todos esses aí tivessem que ficar numa filinha esperando o encarnado para poder subir lá em cima e ser atendido, e aí ele tem uma chance? Não. O terreiro que tem esse Cruzeiro das Almas faz um trabalho maravilhoso, sabe? É uma energia potente, uma força extraordinária quando um terreiro é firme, forte e tem um assentamento no Cruzeiro das Almas, tem um ponto de força, tem este ponto de força chamado Cruzeiro das Almas assentado, um terreiro sério que trabalha sério. Quando tem esse ponto de força, Cruzeiro das Almas, é espetacular, é lindo demais o trabalho que acontece. Então esses irmãos, eles vão ser assistidos também por uma parte desse ectoplasma. Então uma parte desse ectoplasma, vamos colocar aí, 50% vai lá para os irmãos que estão precisando lá onde está no Abassá, onde está acontecendo a gira, e os outros 50% vão ser direcionados para esses irmãos que estão em sofrimento, em desequilíbrio, que morreram e estão precisando de ajuda, para serem encaminhados para os hospitais, para as escolas espirituais, serem retirados desse desequilíbrio mental que eles se encontram. Então os Exus vão ajudar. Agora, esses irmãos que foram ajudados lá atrás, outrora, espíritos aí que eram ainda almas ligadas no corpo, que foram ajudados, depois que eles se reequilibram e passaram já por esse processo de entendimento mental e espiritual, agora já descobriram que já não estão mais no corpo, que não estão mais encarnados, então eles pedem para voltarem para os terreiros onde foram resgatados, onde foram ajudados, né, onde eles tiveram aí essa oportunidade do entendimento. Eles pedem para então voltar lá e trabalhar junto com os Exus como auxiliares. Depois dos Exus e Pombagiras fazerem o primeiro contato com esses irmãos que ainda estão perdidos, existem esses auxiliares por trás que vão encaminhar para os lugares de destino. E é nisso aí que eu acredito que é chamado as 13 almas de Umbanda, as 13 almas benditas de Umbanda, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Pode ter outro fundamento, pode ter aí alguma mitologia que explique as 13 almas da Umbanda, que eu ainda não estudei a fundo. Se eu descobrir algo que me fundamente, que me faça acreditar, eu trago para vocês como uma aula extra, tá bom? Fica aqui a promessa. Então, explicado então os dois modos de almas e como trabalha os orixás dentro do Cruzeiro das Almas, de um jeito ou de outro. Eles vão trabalhar para quem está lá encarnado, passando, e com obsessores, curas, pessoas doentes, precisando de uma cura, pessoas prestes a falecer, prestes ao desligue da matéria. É o Cruzeiro das Almas que vai transmitir o seu axé e que vai trazer muita força, muita luz, muita paz para todos nós, muita segurança para todos nós, tá bom? Mas também vocês provavelmente vão me fazer uma pergunta que não quer calar e vai falar assim: e o terreiro que não tem este ponto de força? Não faz toda essa maravilha de trabalho? Não faz? Tudo isso é perdido porque eu não tenho ponto de força do Cruzeiro das Almas? Não. Não se preocupe que tudo isso vai ser processado a nível espiritual. O terreiro que não tem o ponto de força físico, por falta de espaço, ou por falta de conhecimento, ou porque, por N motivos, né, que seja qual for o motivo, não tem, o plano espiritual não vai deixar de trabalhar e cumprir o seu papel, de cumprir a sua missão, de fazer o que tem que ser feito.
Vocês sabem que todo terreiro, antes de ser feito aqui na Terra, ele é plasmado e construído lá em cima. Se por um motivo ou outro não deu para fazer tudo, a energia do plano espiritual lá em cima é perfeita, né? Então vai ter ali, vai plasmar ali uma energia de um cruzeiro das almas, ou então um cantinho para que esses orixás trabalhem ali com a sua energia e manipulem esse ectoplasma e possam fazer todo esse processo do cruzeiro das almas, mesmo que não esteja o cruzeiro das almas de uma maneira física, feita lá com assentamento, né, com os seus axés com seus axés ali necessários para o cruzeiro das almas existir, tá certo? Então, explicado o que é cruzeiro das almas, o que é alma, como processa, como se manipula a energia, o axé, fica mais fácil a gente entender e pedir o axé e pedir a força e fazer os nossos subrituais para esse ponto de força. A gente vai chegar na frente do cruzeiro das almas, ali como médium, não é consulente, tá? E vai se colocar em pensamento, vai se colocar em sintonia com aquelas forças que a gente agora já conhece qual é, que é Obaluayê, Omolu, Inanã de Boruquê. E a gente vai fazer os nossos pedidos. Lógico, também lembrando que tem as almas benditas da Umbanda e os Exus e pombageiras auxiliares que estão ali também nessa força do cruzeiro das almas. Então aqui é só um exemplo, cada um faz do seu coração, tá bom? Mas você pode chegar na frente do cruzeiro das almas e cumprimentar os orixás. Salve meu pai Obaluayê, Atotô meu pai, salve meu pai Omolu, Ajubirô meu pai, salve mamãe Nanã de Buruquê, Saluba Nanã, peço a Nanã, a Omolu e a Baluayê, que irradie o seu axé, a sua força, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos ter uma egrégora de luz, de paz, harmonia, compaixão, fé, para que possamos, com esta energia, com essa egrégora, poder irradiar as forças necessárias para o êxito do trabalho desta noite. Pedimos também para as almas benditas e sagradas da Umbanda, que ajude os nossos irmãos Exus e Pombageiras, como entidades aqui auxiliares nos resgates das almas e dos irmãos em sofrimentos e em desequilíbrio que se encontrarem aqui presentes na noite de hoje. Axé. E aí pronto, pode se retirar, você ofertou o seu axé, você ofertou o seu pensamento e energia. Um terreiro que tem ali 50 médiuns, tendo este pensamento, na frente de um cruzeiro das almas, um terreiro que tenha umas 120 pessoas se consultando constantemente, recebendo uma energia desses 50 médiuns, pensando igual e fazendo um subritual, pedindo um axé desse, gente, sabe assim, pode ser que tenha alguma coisinha, um ou outro pensamento ruim, mas a egrégora vai ser boa, porque os pensamentos são positivos. Se a gente entender que subrituais é para fortalecer e energizar a egrégora do trabalho daquela noite, a gente vai fazer com que isso cada vez se melhore dentro de um terreiro de Umbanda. E é entendimento, gente, sempre é entendimento. A gente tem que entender aquilo que a gente pratica, senão não faz bem feito, tá bom? Então essa foi a aula do Cruzeiro das Almas, ponto de força, Cruzeiro das Almas. E faltou eu explicar um pouquinho aqui para vocês um axé que a gente pode fazer no Cruzeiro das Almas, ou uma firmeza para um Cruzeiro das Almas que não tem assentamento, ou você que tem um terreiro, é um pai, uma mãe de santo, está assistindo aqui o Desvendando a Umbanda, começou ali na garagem de casa, como eu já falei em outras aulas, e quer fazer uma força, uma firmeza de Cruzeiro das Almas, você pode acender uma vela branca. Os 3 orixás, não precisa fazer nada grande, nada grande. Na Umbanda, para mim, o meu pensamento é sempre menos é mais. Firma do seu coração mesmo, vai lá e coloca uma vela ali, firma os seus pensamentos, uma vela branca para os 3 orixás, entrega essa vela para que os 3 orixás possam irradiar o seu axé sobre aquela luz, para que ali seja o canto para que eles possam trabalhar. Você pode colocar ao contrário da trunqueira, né? Se a trunqueira está desse lado, você coloca desse lado na frente do terreiro.
Se a trunqueira está desse lado, você coloca desse na frente do terreiro, né? Mas é sempre bom a trunqueira estar do lado esquerdo de quem entra e o cruzeiro das almas à direita de quem entra no terreiro. E aí você vai firmar e você pode colocar depois 3 velinhas brancas também num cantinho do lado para as almas benditas, né, poderem executar. Um copo d'água ali na frente das velas das almas e pedir para a força de Omolum, de Ubaluaê e de Nanã de Boruquê possa firmar esse pensamento, ou esse cruzeiro das almas imaginário, esse cruzeiro das almas que está aí no espiritual, e que possa ser feito esse processo de trabalho do cruzeiro das almas também no seu terreiro. Tá bom? Fica aqui a dica então, e quem tem o cruzeiro das almas, aí é a orientação do guia-chefe da casa, né, se é do sacerdote ou da sacerdotisa, mas quem comanda aí como chefe espiritual, a entidade que comanda, vai trazer certinho qual é a firmeza ou qual é o assentamento que vai fazer no cruzeiro das almas. Mas se não tem isso ainda, e você tem um ponto de força, então firma lá esses 3 orixás. Você já tem um ponto de força física, com certeza você já vai ter o espaço, aí você firma mesmo, faz uma firmeza para o Omolum, uma para o Ubaluaê, uma para o Nanã e uma para as almas. Mas tudo bem simples, não precisa ser nada complicado, tá certo? Então um grande axé para todos vocês. Essa foi a aula do ponto de força Cruzeiro das Almas aqui do Desvendando a Umbanda. Gratidão, gente. Olha, eu estou muito feliz com esse curso. Estou gostando muito de estar podendo fazer. Era um sonho meu, era um pensamento meu há muito tempo. E eu espero que tudo se realize da melhor forma possível e que eu esteja levando conhecimento relevante para cada um de vocês que está aqui compondo essa família maravilhosa do Desvendando a Umbanda. Um grande beijo para todos vocês, que o Lorum e Oxalá abençoe a todos nós. E vamos tocar o nosso curso para frente, que tem muita aula ainda, mesmo nessa primeira fase do Desvendando a Umbanda, tá bom? Um axé!